Olá a todos, a gente vai começar mais um bate-papo com a Nestlé Health Science. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou coordenadora da área científica e médica da Nestlé Health Science e hoje eu vou conversar com a doutora Thais Yoshimoto, que é geriatra da Escola Paulista de Medicina, é especialista em nutrologia pela Abram e é coordenadora de residência de geriatria do Hospital Albert Einstein em São Paulo. A nossa conversa vai ser sobre nutrição celular na resposta imunológica e qual é a relação entre elas. Doutora Thais, como é que a senhora vai? E, em primeiro Tudo bem. lugar, eu queria fazer uma pergunta. A gente escuta falar de processo inflamatório, estresse oxidativo, radicais livres e alterações de resposta imunológica. Como todas essas informações conversam entre si? Qual é a relação entre eles? Perfeito. Então, a gente tem que voltar um pouquinho ali, né? Primeiro, eu vou explicar para vocês como que é essa produção de radicais livres, para a gente poder entender como vem todo esse processo até chegar lá na resposta inflamatória e na resposta imunológica. Então, quando a gente lembra ali da fisiopatologia da mitocôndria, quando a gente tem a metabolização do oxigênio em água, a gente vai ter a produção de radicais livres, que a gente chama lá na ciência de espécies reativas de oxigênio. Então, essas espécies reativas de oxigênio são super importantes para a sinalização celular. Mas, a partir do momento que eles agem dentro desse mecanismo, eles precisam ser desativados. E essa desativação é através das propriedades antioxidantes da célula. Então, da mesma forma que eu produzo radical livre, eu preciso parar esse processo em algum momento, né? E dentro desses mecanismos antioxidantes, a gente tem algumas enzimas que são super importantes que fazem esse papel, que são a família das glutationas. Então, a gente tem glutationa redutase, glutationa reduzida e a glutationa peroxidase. Então, essas enzimas contrabalanceiam essa produção de radicais livres. E a gente tem aquelas velhas conhecidas da gente, que é a vitamina E e a vitamina C, que também fazem esse papel antioxidante dentro da célula. Quando acontece estresse oxidativo, quando há um desbalanço entre a produção de radicais livres e a capacidade que eu tenho de antioxidar esses radicais livres, né? E aí isso gera um processo inflamatório dentro da célula. Como isso se traduz ali para a nossa imunidade? Então, qual que é a correlação de tudo isso com a imunidade? Quando eu tenho uma invasão por um vírus, alguma bactéria, eu vou aumentar essa produção de radicais livres dentro do neutrófilo e os radicais livres vão agir ali naquela bactéria e vírus e vão destruir essa bactéria e vírus, né? Mas do mesmo modo que eu também ativei, eu também preciso desativar com os antioxidantes. A partir do momento que eu não consigo desativar isso, isso vai causar dano celular, né? E um grande exemplo de dano celular que a gente tem é lá na síndrome do desconforto respiratório do adulto, né, do agudo, que na minha época chamava SARA, né, mas a gente não fala isso para não detonar, ninguém saber que você é muito velho. Mas nessa síndrome, a gente tem um excesso da produção de citocinas, uma resposta inflamatória muito exacerbada, que faz com que eu lese, então eu produzo muito antioxidante, eu leso a minha membrana celular, eu leso o meu epitélio ali do pulmão, e aí isso degrada um monte de enzimas proteolíticas que fazem com que eu degrade a elastina pulmonar e eu acabo com o arcabouço do meu pulmão, né? Então isso daí é um mecanismo importante também na degradação. Então a resposta inflamatória ela é boa por um lado porque combate o vírus, por outro lado muito exacerbada ela também causa dano. E é por isso também que, nesse sentido, a gente tem aquela coisa da gente não usar altos fluxos de oxigênio para ventilar esses pacientes, porque quanto mais oxigênio, mais radicais livres eu estou produzindo. E a minha capacidade antioxidante é limitada, né? Acho que deu para entender um pouquinho. Deu para entender. É uma relação muito íntima entre uma reação em cadeia. Eu também sou do tempo da Sara, então sei bem como é.
Agora, quando a gente pensa em susceptibilidade e grupos de risco, a gente tem escutado muito isso hoje por questões da pandemia, do Covid, a gente pensa que pacientes diabéticos, hipertensos e no Covid é um grupo especial de risco, pelo menos no Brasil, quando a gente olha os dados do Ministério da Saúde, falam dos cardiopatas como grupos de risco para maior mortalidade. Existe alguma relação ou uma explicação para isso que passe por estresse oxidativo ou por esses processos inflamatórios? Então, os grupos de risco que a gente fala hoje em dia, né? Então, os idosos, os diabéticos, os obesos, os hipertensos e também quem tem comorbidade, né? Então, todos esses grupos são pessoas que têm uma série de inflamações crônicas no organismo, né? Vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que é idoso, né? Então, o que acontece nesses indivíduos? Então, eles têm uma disfunção, todos eles acabam tendo uma disfunção mitocondrial. Então, a minha mitocôndria, ela não age de forma eficiente. Eu consigo produzir os radicais livres, mas o meu mecanismo antioxidante, ele está bem deficiente. No idoso, isso é bem estudado. Então, a gente tem uma deficiência da glutationa, que é aquela enzima, né? Então, a glutationa está presente naquelas enzimas antioxidantes que eu falei para vocês ali atrás, né? Então, isso está bem estudado. Por que isso acontece ali no idoso, né? A gente tem um mecanismo que a gente chama de autofagia, que é o quê? A gente reciclar organelas velhas. Então, a gente faria como se fosse uma limpeza do organismo de organelas velhas. E isso está muito prejudicado no idoso. Então, aquelas mitocôndrias que estão disfuncionais, eu não reciclo elas. E elas ficam no organismo e ficam com essa produção excessiva de radicais livres. E isso leva a uma maior inflamação do organismo, né? No idoso, a gente estuda muito isso, que a gente chama de inflammaging, que está muito relacionado à sarcopenia, à fragilidade. Então, o idoso realmente tem esse mecanismo de inflamação crônica. No diabético, como entra esse mecanismo de estresse oxidativo? A gente também tem uma maior produção de angiotensina, e essa angiotensina leva também à disfunção mitocondrial. Então, é um outro mecanismo diferente do idoso, mas com o mesmo fim ali de disfunção mitocondrial e aumento do estresse oxidativo. No hipertenso, a gente tem a gente tem uma produção também de radicais livres aumentada, e esses radicais livres, eles acabam fazendo o quê? Tirando o óxido nítrico da vasculatura, então da microvasculatura, e o óxido nítrico é um vasodilatador, então eles acabam tendo um aumento de pA. O que a gente não sabe no hipertenso é o que vem antes, né? Se é a questão da produção de radicais livres e diminuição de óxido nítrico ou o contrário. Mas nesse grupo, até assim, entrou como risco, né, para a Covid, todo mundo fala muito, mas quando a gente vai ver análise de estudos, em um estudo que, se não me engano, saiu no Lancet, que analisou esses pacientes, ele só foi significativo quando associado à idade, né? Na análise multivariada, ele não foi um fator isolado de risco para infecção pelo Covid, tá? Muito bem. E quando a gente pensa, bom, se a gente pensa no estresse oxidativo, oxidação e esses processos mediados pela inflamação, a gente pensa usar antioxidante nessas infecções. Existe algum benefício? Não existe? Se sim, para onde a gente poderia olhar como um horizonte futuro? Pensando que esses grupos de risco eles têm esse desbalanço, né, um estresse oxidativo muito importante, e lembrar que esse estresse oxidativo ele é porque a gente não consegue desligar esse mecanismo aí do switch off dos radicais livres, né? Então faria muito sentido a gente dar antioxidante para essa população. Então, para quem seriam, por exemplo, o grupo de risco idosos, onde eu faço uma inflamação crônica. Então, talvez dar um antioxidante externo, né, exógeno, faria uma grande diferença nesse grupo. Como eu falei para vocês lá no grupo da Sara, né, antiga Sara, a gente também faria muito sentido porque a gente conseguiria diminuir, na teoria, né, conseguiria diminuir a lesão pulmonar causada pelos radicais livres que a gente não está conseguindo combater. Então, nesses grupos, faria muito sentido a gente realmente entrar com alguma coisa que pudesse ajudar nesse mecanismo e diminuir o estresse oxidativo.
Entendi. E suplementação com nutrientes que a gente chama de nutrientes celulares, faria alguma diferença? Uso de N-acetilcisteína, alguma vitamina específica? Eu quero reservar um momento depois para perguntas de vitaminas, por conta dos protocolos atuais, mas uso de nutrientes que a gente chama, você falou da glutationa aí como algo extremamente importante nesse processo de estresse oxidativo. Você acha que isso tem algum papel? Tem sim, assim, a gente tem poucas evidências de muitas coisas que funcionem, mas em relação a nutrientes, a gente tem duas evidências muito legais. A primeira, que como você falou de vitamina, é vitamina D, né? Então a gente tem um estudo que saiu, se não me engano, em 2007, é uma meta-análise que avaliou vitamina D e infecção respiratória, né? E foi um estudo bem conduzido. Eles pegaram um grupo grande de pacientes, foram 25 estudos incluídos, todos estudos controlados, randomizados, e eles viram que a vitamina D diminuiu o número de infecções, principalmente respiratórias, que foi o que eles acabaram avaliando, né? Com um NNT de 20, né? Então um NNT muito bom. Então vale muito a pena a gente tratar. Foram um total de 5.100 e poucos pacientes que eles avaliaram. E o que foi interessante desse estudo é que a gente tem que fazer dose diária ou semanal. Quem usou aqueles pools, né? Vitamina D, então, injetável, que você faz uma dose alta, ou aquelas doses mensais, não teve grande benefício. Quem teve benefício foi quem tomou dose diária ou semanal. Cada estudo usou uma dose diferente, então não tem como a gente chegar num consenso aí de dose para ser avaliada. E quem se beneficiou mais foi principalmente o grupo que tinha vitamina D baixa, abaixo de 25, que aí faz todo sentido também. Então, para uso da vitamina D, a gente realmente tem alguma evidência científica, a gente está autorizado para o uso, tá? Tá. Em relação à glutationa, né, que você me falou. Então, a gente também tem alguns estudos. Na verdade, a gente tem um estudo legal que eu vou falar para vocês. Mas o que eu queria lembrar para vocês é um pouquinho de como funciona a glutationa, né? A glutationa, ela é composta por 3 aminoácidos. Então, a gente tem o glutamato, a cisteína e a glicina, né, na composição dele. E a glutationa, a gente sabe que ela está diminuída ali, principalmente na população idosa. Então, faz muito sentido a gente repor a glutationa. O glutamato, a gente tem em doses normais nos idosos, ele não é um aminoácido deficiente. Já a cisteína e a glicina são deficientes. A glicina a gente consegue suplementar de uma forma muito tranquila. Ele tem uma ótima absorção, então eu posso dar ele na forma simples. Já a cisteína, se eu dou a cisteína pura, na forma normal dela, ela não consegue ser absorvida. Quando eu acetilo essa cisteína, e aí forma a N-acetilcisteína, que é a nossa velha conhecida, né? A gente dá muito para infecção respiratória, eu consigo ter uma absorção ótima, e aí o fígado, ela passa no fígado, o fígado desacetila ela e joga ela na circulação para ser utilizada. Né? Então, se a gente for utilizar alguma forma de cisteína, a gente tem que usar a N-acetilcisteína. E tem um estudo muito legal, que é um estudo já bem antigo, de 97. A gente nem. Até é um questionamento meu e de vários autores, porque esse estudo não caiu para uso, porque foi um estudo muito bem conduzido, que foi feito na Itália, um estudo em 20 centros na Itália, foi randomizado, foi placebo controlado, foi duplo cego. Então, foi um estudo super bem conduzido, onde eles avaliaram o uso da N-acetilcisteína na dose de 600 miligramas 2 vezes por dia contra o placebo. Quem eles avaliaram? Idosos, mais de 65 anos, ou jovens que tinham alguma comorbidade, mas que não fosse respiratória, né? E eles foram avaliar os desfechos de frequência de síndrome gripal, intensidade dessa síndrome gripal nesses pacientes, quanto tempo eles ficaram acamados devido à síndrome gripal, se eles usaram ou não antibiótico e
eles analisaram também qual foi a seroconversão desses pacientes para a influenza H1N1. E os resultados foram super interessantes. Primeiro, síndrome gripal. O grupo placebo teve 51% de síndrome gripal, contra 29% do grupo tratado. Então, foi um desfecho bem significativo. Na questão de quanto tempo eles ficaram na cama, também houve um desfecho super legal, que foi de 3 dias para quem usou placebo e apenas 1 dia para quem foi tratado. Para a geriatria, isso é muito importante, porque o tempo que esse paciente fica na cama, ele está perdendo massa muscular, ele está perdendo funcionalidade. E a gente sabe que isso é muito difícil de recuperar depois. Então, para o geriatra, esse acho que é o desfecho mais legal para o geriatra. E o que eles foram avaliar na questão da seroconversão foi que não teve diferença entre os grupos. Então, o que aconteceu? Todo mundo pegou o H1N1. As pessoas tiveram exposição, as pessoas pegaram a infecção, porém não tiveram manifestação clínica. Quem trata com a N-acetilcisteína, só 25% teve manifestação clínica. O que faz todo sentido, né? Se a gente for pensar até pensando epidemia Covid, né? Como a gente pega, hoje em dia o Covid todo mundo sabe, a gente pega tocando ali e aqui, não lavando a mão, colocando a mão na boca, não tossindo com etiqueta, a gente só consegue prevenir uma infecção viral dessa forma. Não é um remédio que vai prevenir a infecção, a gente vai continuar pegando, só que a gente não vai manifestar, né? Então foi esse o resultado aí desse estudo com N-acetilcisteína. Então ela fez com que as manifestações fossem menores, o que faz muito sentido dentro de toda a fisiopatologia, né? Porque se ela tem uma ação antioxidante, então eu não deixei ali isso se manifestar. Então eu combati o vírus, cheguei até aquela cascata de produção de radicais livres, mas eu consegui combater isso na hora certa. Então foi muito interessante. Interessante, bem interessante. Que outros fatores podem interferir na saúde celular e que podem ser importantes para a imunidade? E aí tem uma série de outros nutrientes, né, que a gente já sabidamente conhece, como eu falei lá bem no comecinho, uso de vitamina C, uso de vitamina E, a gente sabe que esses fatores eles são importantes. Sempre pensar que não em excesso, né, a gente tem que ter aí um cuidado com as doses dessas vitaminas, principalmente da vitamina C, porque a vitamina C em doses muito altas ela pode ser pró-oxidante. Então a gente tem que tomar cuidado, não dá para sair aí no mercado comprando vitamina C e tomando. Então a gente tem que realmente ter uma recomendação médica para saber qual a dose disso. E a gente tem outros componentes aí, um deles que está super falado agora na época do Covid, que é o zinco, né? Porque o zinco, o que ele faz? Ele age na replicação do RNA viral dentro da célula. Então ele bloqueia essa produção, tá? E o zinco também é um cofator para aquelas enzimas que eu falei lá no começo, que são dependentes da glutationa. Então, o zinco também age nessa parte e a cloroquina, né, que também está sendo muito falada aí, faz com que o influxo de zinco para dentro da célula aumente. Então, esse é o grande mecanismo da cloroquina, né? Então, a gente tem um maior influxo de zinco, então a gente também precisaria suplementar com zinco para poder ter esse aporte de zinco aí adequado. E a gente também tem o selênio, né? O selênio que todo mundo conhece ali da famosa castanha do Pará, né? Que também é um cofator para essas enzimas que fazem esse mecanismo antioxidante celular. Muito bem, acho que você meio que já respondeu, mas talvez fazendo um resumo de vitamina D e zinco, o que é fato e o que é fake, ainda mais o zinco tendo derrubado o seu imposto para importação, como sendo algum tratamento adjuvante junto com a cloroquina. Então, vitamina D e zinco, o que é fato e o que é fake para infecções virais? Então, realmente, acho que o grande fato é que a gente tem evidência hoje em dia de suplementação, mas o que é fake é o que as pessoas têm vendido aí na mídia, né? Vamos fazer um shot de vitamina D, vamos fazer um soro de vitamina D, né? Vamos fazer. Então, isso não existe, gente. Acho que é realmente a suplementação diária ali de vitamina D. Nossas fontes de vitamina D que a gente tem alimentares são muito pobres aqui no Brasil, né? A gente não come tanto peixe, o nosso leite não é enriquecido. Então, muitas vezes a gente tem que suplementar ou tomar o sol. Mas agora com essa questão do confinamento, ninguém consegue nem sair para tomar o sol, né?
mas a gente tem essa evidência, então, de dar as doses diárias ou semanais de vitamina D. E na questão do zinco, então a gente precisa ter um aporte adequado de zinco, então a gente não pode ter esse zinco deficiente, porque senão também ele não entra dentro da nossa célula. E a gente também precisa de um mecanismo para facilitar a entrada, que seria a questão da cloroquina. Mas lembrando que a cloroquina ainda também precisam de mais estudos para a gente realmente ter um raciocínio clínico de falar, não, ela pode realmente ser usada, né? Hoje em dia a gente está extrapolando aí para os pacientes mais críticos, porque que os estudos ainda são muito inconsistentes, mas é uma tentativa para o paciente que está ali numa fase crítica de tentar salvar a vida desse paciente, né? Doutora Thais, muito obrigada. Acho super importante comentar a vitamina D nesse contexto, porque hoje quem está ficando realmente em casa, a gente já vai para 3 semanas dentro de casa sem tomar sol. Então, Sim. quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, a gente tem que estar bastante atento aí à vitamina D nesse contexto de fique em casa e confinamento e isolamento social, né? Eu gostaria de agradecer o seu tempo, se a senhora quiser estar aberta para uma mensagem final. Não, eu que agradeço, assim, eu acho que é um assunto super interessante. Eu fico até uma coisa que eu me questiono, por que que não tem, né, assim, uma divulgação dessa questão, desse estudo que foi tão bem feito aí de 97 que eu citei para vocês, da N-acetilcisteína, mas acho que a gente tem que começar aí a pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto também. Tá certo. Obrigada, então.